Olá, pessoal. Esse é o primeiro episódio, né? A primeira pessoa com quem eu vou falar e entrevistar aqui no canal. E é um projeto, uma iniciativa que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. E foi o primeiro que topou e aceitou, dentre as pessoas, né, que eu sei que sabem muito da sua área de pesquisa, que entendem muito de política internacional, de economia internacional. E eu quero cada vez mais trazer essas pessoas para falar aqui e abrir o espaço para a gente democratizar o diálogo no sentido dos temas, né? Não ficar só eu aqui falando, e melhor ainda ouvir de quem realmente está na linha de frente, está estudando, está pesquisando sobre a diversidade de temas que são relevantes na política internacional. Hoje, a temática vai girar em torno de transição energética, de inovação, porque é o que o convidado, meu colega aí de PUC Minas, o doutor Leandro Ferreira, estuda. Eu quero pedir aqui para ele se apresentar e introduzir o seu currículo aqui para todo mundo, para conhecer realmente e para a gente poder lidar com os temas que a gente vai lidar aqui hoje. Então, por favor, Leandro, diga qual é a sua formação, o que você fez, o que você está aprontando aí hoje em dia? Cuidando de criança. Mentira. Não, mas eu sou o pai também. Mas, primeiro, é um prazer estar aqui conversando com você, Bruno. É uma iniciativa que eu acho extremamente importante para a publicização e difusão da ciência num Brasil tão complicado, né, menina, que tem sido, né, nos últimos 4 anos, negócio de Oh, negacionismo por aí rodando, não sei, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui para conversar com você, para poder trazer um pouquinho de uma temática que, assim, é tema da COP, né? É tema da COP e o Brasil não está preparado para esse tema na COP. Eu falo por quê que não está preparado para esse tema na COP, mas, de toda forma, transições energéticas é um tema que eu acabei por aprender a gostar e aprender a estudar e a como discutir isso durante o meu doutorado. Né? Eu sou doutor em Relações Internacionais pela PUC Minas, onde eu acabei conhecendo o Bruno em grupos de WhatsApp e tudo mais, mas infelizmente eu e o Bruno a gente nunca teve a oportunidade de estar frente a frente, né, Bruno, por motivos de pandemia e por motivos outros que quando a gente teria a oportunidade de estar em contato, eu não estava nem no Brasil mais, que é também parte da minha biografia. Né? Eu encerrei o doutorado em 2021, mas 2019 e 2020 eu estava morando na Alemanha, que eu estava fazendo parte do meu doutorado na Alemanha, e eu fui para o departamento de economia na Alemanha para poder entender um pouquinho sobre o que é a economia da energia e também sobre economia da inovação. Isso mudou drasticamente a forma como eu enxergo política internacional. Deixei de ser talvez tão construtivista e achar que o mundo é tão bonitinho e que as narrativas importam Foucault e passei a ser uma pessoa, gente, vamos com os dados, vamos com os números, que eles dizem muita coisa pra gente, sabe? Eles ajudam a gente a entender o mundo. A narrativa, beleza, ok, ótimo, Bolsonaro faz super bom uso da narrativa, constrói mundos absurdos, né? Mas existem números objetivos que ajudam a gente a entender muito bem a realidade como ela é. E foi lá onde eu aprendi muito sobre economia, estudei muita economia da inovação, muita economia da energia, e montei a minha tese de doutorado que tratava sobre transição energética na União Europeia e numa visão extremamente diferente do que convencionalmente se faria em relações internacionais. Eu estava tratando com cooperação para a produção de ciência e conhecimento. Aí, mais uma vez, né? Ciência e conhecimento aparecendo, que coisa. Para produção de ciência e conhecimento sobre técnicas, inovações, artigos, patentes que tratavam de tecnologias para energias renováveis, né? E eu identifiquei durante todo o doutorado que assim a União Europeia está bem na frente da gente. Com o Bolsonaro a gente ficou mais atrás ainda, impossível ficar mais atrás ainda, talvez se existisse uma máquina do tempo e corta para 1965. Aí a gente estava bem atrás, porque a gente chegou bem perto de 1965 no que diz respeito a essa temática, né? Eu acabei estudando e gostando muito disso e me envolvo muito
com essa temática hoje em dia. Eu trabalho na Sustainability Transitions Research Network, que é uma rede de pesquisadores ao redor do mundo sobre transições sustentáveis, e transição energética é um subtema de transições sustentáveis. E eu trabalho fomentando, de alguma forma, a pesquisa aqui na América Latina para transições sustentáveis, que ainda é muito pouco, mas, sobretudo, com a temática mais do sul global. Os meus estudos giram muito em torno disso. Mas, assim, o resto da biografia, mestre e bacharel em Relações Internacionais, e tem um podcast maravilhoso que acabou, encerrou, mas é isso, ficar lá, saudade, né, gente? Recordar é viver, que se chamava Afropai, onde eu conversava sobre temas que eram afetos ao movimento negro e com a transversalidade da paternidade preta, masculinidade, feminismo, decolonialismo, um pouco de economia também, um pouco de coisa louca, um pouco de cultura pop, um pouco de tudo tinha lá no Afropai, mas o nosso objetivo era sempre tentar ter uma voz na podosfera, que hoje em dia a gente chama assim. Eu comecei quando tudo era mato, sabe, menina? Olha, Gabi, eu comecei quando tudo era mato. Não tinha ninguém falando sobre eles. Existiam 3 podcasts sobre paternidade no Brasil, e comecei quando era mato, e a gente tentava furar essa bolha, tentava trazer essa perspectiva de que homens pretos também podem falar sobre afeto, sobre amor, sobre oportunidades. Então, quem quiser pode ir lá ouvir, tem muitos episódios lá. Infelizmente se encerrou por motivos de... Acaba, sabe, gente? As coisas acabam, sabe? Não precisa ser Lost, não precisa ser... como é o nome daquele agora que é um erro começar a assistir? Da médica? Grey's Anatomy? Não sei. É um erro. Não precisa, sabe? Chega uma hora que acaba, cara. Tem que acabar. É igual Game of Thrones. Para que chegou na sétima, oitava temporada? Não precisava. Podia ter encerrado na quinta já estava... Sexta, quinta, exatamente. Exatamente, sabe? Já não tinha mais nada a ver com os livros mesmo. Já pegaram os livros e falaram assim, já, merda pra lá. E aí ela fez isso. Mas, enfim, acaba, tá? É só para dizer, se um podcast, um canal de YouTube que vocês gostam muito acabar, não fica triste, sabe? Porque tudo tem o seu momento, tá? E a gente cansa de produzir conteúdo também na internet, não é fácil, não. Mas acho que é isso. Eu só quero aproveitar, assim, para realmente indicar para vocês ouvirem, né? São 50 episódios, né? 51, não sei. Tem uns 50 parte 1, parte 2, né? Eu vi, acho que o 39, e eu gostei muito. Por isso que ele fala tão bem, ele é super bem desenvolto na fala e etc. Além de fazer, né, parte... A academia também ajuda, né? Que a gente dá aula, etc. Mas já tem um histórico aí de criação de conteúdo bastante barra pesada, né? Então, é uma honra te ter aqui, né? Agradeço agora de público, porque é difícil às vezes para falar, né? Por mais que a gente tenha na academia desenvolvendo e desenvolva bastante essa prática, né? Às vezes é difícil botar a cara a tapa e falar dos temas e falar de uma maneira assim tão leve, descontraída, e às vezes falando palavrão, falando isso aí, tudo é o que eu quero aqui e que você faz muito bem. Então te agradeço por estar aqui, dispondo do seu tempo, que poderia estar aí com seu filho, podia estar com a sua família num sábado tranquilo, mas está aqui dedicando para a gente falar de uma questão tão importante. Daí eu já emendo numa outra pergunta, né, que também está aí no Orbita, na questão biográfica, que é: da onde surgiu o seu interesse para tratar de transição energética, de ir atrás de estudar economia, que é um tema árido, né? A minha formação base é economia, eu fui para a ZRI depois, mas eu sei que né? Para mim foi, para todo mundo é, e a gente fazer um movimento na pós, às vezes também é uma barreira de entrada importante, e eu queria ouvir de ti como é que foi a decisão primeiro, né, de ir estudar essas temáticas que tu estuda e depois fazer o sanduíche e ir para a Alemanha, aprender o idioma também, que é super difícil, e eu queria ouvir de ti sobre essas coisas. Beleza. Primeira coisa, eu fui estudar economia porque eu me vi numa situação onde era assim, eu não tinha referência do que eu queria produzir do ponto de vista de conhecimento nas relações internacionais. As discussões sobre energia em relações internacionais, na época, quando eu comecei o doutorado e tudo mais, estou falando há 5 anos atrás, tá, gente? 6 anos. 5 anos atrás, quando eu comecei em 2017. A temática de energia, ela era muito atrelada a uma ideia que se tinha
da energia nuclear, do petróleo. E eu falava assim, bom, não é isso que eu vejo enquanto relevante, porque um dos primeiros textos que eu li, que formaram a minha ideia sobre energia, foi um livro do Jürgen, que é um autor clássico de energia, política energética nas relações internacionais, que, se eu não me engano, chama Guerra por Recursos. E esse livro, assim, eu falei, legal, ótimo, mas assim, eu não estou vendo que nós vamos fazer mais uma guerra à lá 1970, sabe? Ou então o que acontece com o PEP hoje em dia. Não estou vendo nada disso, um conflito dessa forma. Eu estou achando que tem as energias renováveis têm uma formatação tanto para a geopolítica quanto até mesmo para a política nacional muito diferente do que tem o próprio petróleo, do que tem talvez o carvão, ou que tem até mesmo outros produtos que já foram palco de tanta guerra ao redor do mundo. Não é isso que eu verifico. E eu comecei a ler, e eu estava querendo falar sobre energia, e eu estava querendo identificar, na época, quando eu comecei o doutorado, por muita influência do mestrado, eu queria identificar como a Alemanha ela acabava por construir uma espécie de comunidade energética, de segurança energética na União Europeia, por conta da política dela que ela tinha iniciado em 2011, que se chama Energiewende, que é transição energética. Mas o nome da política é Energiewende. E eu tinha uma ideia muito bonita, muito ótima, muito legal, super divertida. Achava a Alemanha o melhor país para poder se morar, achava que eles estavam muito legais e tudo mais. E eu comecei a pesquisar, e aí eu via que não tinha coisa dentro de relações internacionais que falava sobre. E eu falava, gente, como assim a gente não está falando sobre um elemento tão importante como energia? Sem energia não tem nada. Não existia nem pandemia, tá, gente? Para a gente ficar dentro de casa o tempo inteiro, sem fazer absolutamente nada, a não ser rolando página para cima, tá? E precisando do celular carregado o tempo inteiro. Não tinha isso. Mas eu percebia essa necessidade e eu não via muita gente falando sobre o assunto. Daí, eu me lembro que eu tive uma conversa com o professor Eugênio, né? E o Eugênio formatou bastante a minha ideia também, junto do Jürgen, junto dos outros autores, do que era energia. Né? O professor Eugênio tinha uma ideia um pouco diferente da minha sobre o uso das renováveis, né? Como é que elas, de fato, alterariam a dinâmica de poder e geopolítica na política internacional, mas foi muito legal para ter essa ideia dessa conversa e eu entender. E ele falava assim: você precisa estudar a economia da energia. Eu falei, mas que merda é essa, economia da energia? Aí fui eu, li. Li o primeiro livro em português, né? Porque, assim, é difícil a gente iniciar numa disciplina assim, já pega logo um texto em inglês e já vai. Li Economia da Energia em si, que era um livro do... voltou? Voltou. Não, tô aqui. Mas é um Tá. manual, só para a gente destacar aqui que é o professor Eugênio Diniz, da PUC Minas, né, que foi Isso. nosso professor lá, e ele Isso. estuda uma pletora de temas, assim, ele é Uma bastante... pletora. muito... estuda bastante, muitas coisas, e daí... e é muito bom em todas elas que ele faz, né? Uma coisa incrível. Ele tem essa habilidade. Esse livro que você leu era um manual ou era de algum autor específico? Assim, que Não, você era um recorda? livro sobre economia da energia mesmo, e era uma segunda edição de um autor chamado Pinto Júnior. Era uma segunda edição e ele trazia já nesse livro, ele explicava o que era eficiência energética, como se calculava as linhas de transmissão, o que era importante do ponto de vista de política energética, tudo mais cálculos e mais cálculos e mais cálculos, né? Equações e equações, e assim vai, tudo mais. Mas ele chegou num ponto onde ele não desenvolveu muito, porque o livro era de 2015 e não se tinha muito desenvolvido ainda na cabeça dos brasileiros o que era falar sobre essa transição energética. E aí ele falou o que era isso, e eu falei, o que é isso? Como assim? Como assim? É quebrar tudo que a gente está entendendo do ponto de vista de paradigma energético e mudar? Eu falei, isso é impossível. Que país que vai querer fazer isso? Isso é bobagem. Aí eu falei assim, gente, peraí, eu estava estudando que a Alemanha estava fazendo isso, mas eu não estava entendendo que era assim. Eu estava entendendo que era de uma outra forma, uma forma mais calma. Aí quando eu fui
ler mais profundamente sobre a lei que deu a ideia de formação da Energiewende. Na época eu tinha começado a estudar alemão, porque eu já queria me mudar para a Alemanha para poder fazer o doutorado. Eu comecei a entender as coisas que era assim. E hoje em dia a gente usa esse tema, que era uma desestabilização do setor energético e a reconstrução do outro setor energético, e esse setor energético ele estava ancorado em inovações de origem renovável. É isso, é simplesmente isso. Eu falei, gente, mas não tem ninguém. E eu, conversando na época, eu era orientado pela professora Matilde, também da PUC Minas, que trabalha mais com o meio ambiente, né, questões voltadas para o meio ambiente, o regime internacional de mudanças climáticas, o clima e tudo mais. E eu falava, é a temática das mudanças climáticas, é energia. Por que estão demorando tanto a falar sobre isso? Que é isso que formata, porque energia é 60% das emissões no mundo. No Brasil é outra história, a gente pode conversar sobre isso depois, mas é no mundo e é o setor que mais emite. Então a gente precisa dar um jeito de entender o que pode ser feito para acontecer. Não tinha ainda um boom de transição energética nem nada, era tudo muito incipiente. E na época, rolaram as bolsas de doutorado de sanduíche, e eu falei, vou aplicar. Eu me lembro assim, saiu esse dia marcado na minha vida. Dia 30 de dezembro de 2018, saiu o edital. Eu olhei para minha companheira, na época ela era minha companheira, hoje em dia a gente é casado, eu olhei para ela e falei assim, vou aplicar. Ela falou, vou contigo. Eu falei, beleza. E aí Legal. foi. Que maravilha, né? Foi assim, talvez foram os 2 meses de janeiro, né? Porque aí eu bebi e tudo mais, e aí entra janeiro, corta para janeiro. Entra eu todo doido. Que tem que encontrar carta, que eu tenho que encontrar uma universidade para poder ir, que tem que me comunicar com alguém, pipipipopopó, e eu fiz tudo isso. E eu comecei a ver várias universidades. Dentre várias universidades que não me quiseram, teve algumas que me quiseram. E uma das que me quiseram foi a Friedrich Schiller em Jena, que fica no estado da Turingia, na Alemanha, com o professor Uwe Kantner. O professor Uwe Kantner, eu tinha escolhido ele por conta do currículo maravilhoso dele, que ele assessorava a Angela Merkel, na época a Angela Merkel era a primeira-ministra alemã, ele assessorava a Angela Merkel para o mercado automobilístico. E ele estava produzindo artigos, né, estudos e tudo mais, sobre a transição no setor de transportes. Porque o setor de transportes alemão estava passando, naquela época, 2016, tá, gente? 2016, 17, 18, 19, estava passando por um processo de transição, de eletrificação, que era a entrada, né, dos automóveis elétricos. Mas isso era para todos os modos de transporte ou era mais para o automóvel? Todos os módulos de transporte. Pensa aí no modal que você quer. Tem. Tá. Você quer carro? Tem. Quer moto? Tem. Ônibus? Tem também. Caminhão? Não? Tem também. Metrô? Trem? Tem também. Metrô e trem é mais fácil, mas tem também. Todos. Tem. E ele estava responsável por fazer esse... Ele tinha acabado de publicar um relatório Gretchen. Toda vez que eu li esse relato, o nome desse relatório, lá na Alemanha, eu começava a rir sozinho. Aqui no Brasil é osso, né? E aí não tinha nem como eu explicar para as pessoas, sabe? Porque eu falo, tem uma mulher no Brasil que chama Gretchen. Mas e daí, entendeu? É toda a questão, é egrégora que Gretchen traz, entende? Não é Gretchen, é a egrégora, entendeu? São os memes, mais de 30 anos de carreira, entendeu? Essas coisas. E ele tinha acabado de publicar esse artigo junto da professora Mariana Mazzucato, que eu não sei se é do domínio de todo mundo, mas a professora Mariana Mazzucato é a nova comunista do mercado, tá, gente? Então, para quem não está sabendo quem ela é a nova economista comunista, tá bom? Junto da Mariana Mazzucato e de uma outra professora que se chama Caroline Hogue. Eu tive o prazer de conhecer essas pessoas, né, que ditam basicamente a ideia agora do que a gente entende enquanto política de transição, seja no transporte, na eletricidade, aquecimento.
quando eu morava na Alemanha. E aí eu fui vendo isso, mandei uma carta, ele gostou do projeto, perguntou: o financiamento é brasileiro? Eu falei: é. Ele falou: pode vir tranquilo. Começamos a fazer todos os trâmites, e aí vai teste de proficiência, faz teste de proficiência, manda carta, recebe carta. Assim, CAPES maravilhosa, jamais poderia reclamar da CAPES. Né? CAPES, CNPq, entendeu? Instituições maravilhosas, sabe? Foram sucateadas, mas instituições É maravilhosas, verdade. cheias de burocracia, sabe? Muito e-mail, muito e-mail que eu respondia, a pessoa falava, tá faltando tal documento, eu falava, eu já enviei, tem 2 semanas, entendeu? Então, assim, fora E isso adiciona um estresse, né? Toda essa experiência de sair exatamente, do país e ir para outro para estudar um tema de isso, fronteira e tem mais a burocracia, né? exatamente. E foi muito estressante, mais ainda, eu e Cris, a gente não sabia como é que ela ia, então eu e Cris acabamos nos casando para a gente Ótimo. poder se mudar para a Alemanha. É o casamento mais inesperado. Por que vocês estão casando? Porque a gente quer se mudar para a Alemanha. Era esse, entendeu? É para quem perguntasse, era isso. A gente já morava junto, já tinha 2 anos. E aí acabou que nós conseguimos, casamos, tudo mais, documento vai, documento vem. Dia 13 de julho, embarquei eu e minha família para a Alemanha. Fomos morar lá. E lá eu comecei a desenvolver. E aí, antes de eu encerrar mesmo, eu só quero contar uma única coisa. Eu fui para o primeiro seminário de apresentação, né, dessas coisas, essas coisas que acadêmico faz. Às vezes é meio chato, tem uns que falam bem, tem uns que falam muito mal, mas às vezes é meio chato, sim. E aí, eu fui apresentar a tese, o projeto de tese, né? E eu me lembro de eu conversar com uma professora chamada Junta Gunta, que ela é da Universidade de Bremen, que fica mais ao norte da Alemanha. E eu falo, eu estou estudando transições sustentáveis e tudo mais. Ela falou, que interessante. É sobre transições econômicas também, né? Eu falei, sim, também é sobre transições econômicas, mas não no modelo transições econômicas década de 70, 80, né? Que sai do modelo comunista planificado para o modelo capitalista, aberto e tudo mais. Né? Não é muito sobre isso, mas é sobre uma transição econômica. Na época eu não tinha ideia nenhuma. Eu fui, apresentei tudo, e eu me lembro, os alemães são muito objetivos, tá, gente? Muito educados, mas eles não têm medo de falar que você fez uma péssima apresentação. Eu me lembro dela comentar a seguinte frase assim: não é assim que funciona aqui na Alemanha. O que você está apresentando talvez seja uma visão muito supervalorizada da política alemã de energia. Os preços ainda estão muito altos das energias renováveis. Não está tão maravilhoso assim, e nós não tivemos amortização, não tivemos esqueci o termo, mas as energias renováveis ainda não estão se pagando, ainda existem muitos incentivos que existem dentro do mercado para que isso aconteça. Então, não é da forma como você está falando. Tudo bem que de fora pareça ser isso, mas aqui na União Europeia não é assim. A Alemanha não está com tudo isso. E aí eu me lembro de eu sair assim do seminário, né? Acabou tudo, o Clodovil Cadê minha fazendo tese, assim, né? exatamente, é o famoso, né? Se eu achava que eu tinha uma tese, eu descobri que eu não tinha, né? E eu me lembro de sair e mandar mensagem para a Matilde imediatamente. Falei assim, Matilde, recebi algumas críticas e acho que a tese precisa sofrer algumas alterações. Fui calmo, né? Tem que Aquela fingir coisa. plenitude, né? Nesses Exatamente, momentos aí. claramente. E aí eu marquei uma reunião com ela, tipo, 2 dias depois eu falei, então, recebi esses e esses e esses comentários, eu tinha lá escrito do que é que eu tinha comentário, ela falou assim, então sua tese tem que mudar toda, né? Eu falei, tem que mudar toda. Eu falei, Gente, eu vou ter que estudar econometria, né? É, vou ter que estudar economia da inovação, né? Eu falei, E aí eu comecei a estudar economia no doutorado. E eu fiz matérias, tipo, macro 1, econometria, coisas muito mais aplicadas, não com toda a didática e calma que se tem numa graduação, mas eu estudei muita coisa de economia em 2 anos.
Uhum. Então, eu tive econometria 1, econometria 2. Eu não sei como é que funciona o curso de economia aqui no Brasil, porque eu estudei economia na Alemanha. É, mas tinha econometria 1, econometria 2, tinha economia da inovação, economia industrial, aí tinha outras matérias mais aplicadas, do tipo utilização de programação, aí eu aprendi a estudar, a mexer no R, que é R, né? Uhum. E aí como usar o R para poder fazer pesquisas com patentes e como usar o R para poder fazer pesquisa com economia. Fui aprendendo um monte de coisa. E aí, de fato, foi onde eu consegui chegar, de fato, em entender que se a gente não consegue observar a economia da energia, como ela funciona, assim, toda a cadeia de produção de um setor energético, o que de fato influencia, quais são os atores que estão participando do setor, como é que funciona a distribuição, quais são as empresas que se envolvem, o que está, do ponto de vista de distribuição das empresas, tem mais renovável, mais fóssil, como é que elas conversam, quais são os lobbies e tudo mais, a gente não consegue pesquisar transições sustentáveis, porque a transição energética ela é sobre essa completa alteração disso. Então, você pode até falar que é tudo lindo, tudo ótimo, que transição energética é muito legal, mas a gente precisa entender que transição energética é um processo que, depois de, obviamente, 4 anos estudando isso, eu digo que é um processo extremamente difícil, complicado, cheio de idas e vindas, mas que se não tiver a presença de um Estado forte, e aí os neoliberais morrem agora, tudo bem, não tem problema, se não tiver um Estado forte, não acontece. Pois é, acho que aqui a gente já engata para o próximo, enfim, para o próximo rol de assuntos, né, de temas, assim, dentro desse guarda-chuva da transição que eu quero tratar contigo. Primeira coisa, assim, que me vem à cabeça, né, e tendo estruturado aqui mais ou menos o que a gente ia falar, mas te ouvindo falar, né, é que, claro, a gente pode ter todo um arsenal de ferramentas para a gente poder analisar, a gente deve fazer isso, não é nem a gente pode, a gente deve fazer isso, tanto na parte estatística, quanto na parte de análise mesmo, política, né, do que está acontecendo, mas são processos políticos, né, no sentido mais política partidária, são decisões que são tomadas, e o Estado forte também tem um papel aí que é importante, né, nesse tipo de política que exige investimento pesado. E a questão é a seguinte, a Europa, ela é pioneira, né, em vários sentidos nessa temática, sempre foi uma Sim, preocupação sim. muito grande, e a Europa também passou por um processo aí bastante pesado de ocupação, né, liberal, né, dos quadros principais da política, né. A Alemanha, eu acho que não é bem o caso, lá é muito mais complexo, tu até pode falar sobre isso, né. Mas eu queria saber em que pé tá isso na Europa como um todo, como tu vê, né, que tu esteve lá e fez bastantes discussões nesse sentido, e como a Alemanha ela se destaca nisso. Porque a gente pode trazer isso para o tempo de agora, né? E ver que talvez algumas decisões tomadas lá atrás tenham refletido para o custo que está sendo pago agora com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Né? A gente vai chegar lá, né? Essa parte mais conjuntural. Mas eu queria saber primeiro, né? Qual que é o panorama que você desenha, né? Em relação à transição energética para a Europa, para a Alemanha, e para a gente entender, né, de fato, o que está acontecendo lá e o que está colocado agora, né? Uhum. Tá. Cara, então, tipo assim, quando a gente fala de panorama para a transição energética na União Europeia, é de fato um tema político mesmo, igual você falou, não tem como muito a gente fugir da política partidária, mas tem como a gente adentrar mais sobre decisões, legislações que garantem a cooperação, que garantem que isso aconteça sem tanto desejo partidário ideológico. Né? Bom, para quem não sabe, Bruno já deve ter falado isso em algum momento, todo mundo tem ideologia, tá? Então, assim, liberais que Partimos daí, acham que né? não. A gente parte daí, tá? A gente não parte, neutro. Neutro só sabão de coco. O resto tudo é cheio de ideologia, tá bom? Mas na Europa tem um conteúdo muito diferente sobre transição, que as políticas, a ideia de transição, a ideia de entrar com uma matriz renovável, ela não começa agora, no século XXI. Ela começa no século XX e ela começa com o choque do petróleo.
Então, da década de 70, eu não me lembro o nome do primeiro-ministro na Alemanha, mas ele fala assim, a gente não pode ficar dependente disso. A gente tem que ter... porque o choque do petróleo acabou impactando também em toda a cadeia de produção de energia. Então, carvão, gás natural, óleo, tudo que dependia, tudo que gerava energia foi impactado, né? Então, lá naquela época já se tinha uma ideia. E o Partido Verde alemão, ele é de fato verde, sabe? Não é uma coisa assim, sabe? E não sei o que é o Partido Verde hoje em dia no Brasil, não. Mas ele era de fato um partido verde que tinha, enquanto ideologias e premissas, a proteção ambiental. Naquela época tinha muita ideia das usinas nucleares, né, de como isso era extremamente negativo. Você já tinha... Não, ainda não tinha tido o acidente de Chernobyl, não. Chernobyl é 86, se não me engano. 87, sei lá. Só para eu me localizar historicamente aqui. Você está falando que aconteceu na Alemanha é década de 80, né? 70, 80. 70, 80, você tem essa discussão acontecendo, o Partido Verde fazendo essa discussão pesada sobre energia nuclear, falando sobre caça às baleias, essas coisas no Mar do Norte, né, que estava acontecendo na época, que era conjuntural. Mas, assim, né, para todo bom estudante de relações internacionais, o mundo só começa mesmo depois do fim da Guerra Fria. Então, assim, não tinha muito importante essas coisas, não. Mas nessa época já se tinha. Então, assim, na comunidade europeia, né, não vou explicar agora também como é que funcionava a comunidade europeia do carvão e do aço, não. Mas, enfim, existia um negócio chamado Comissão Europeia nessa época, né, que depois se transformou em Comissão Europeia também agora, enfim, várias coisas. Mas na Comunidade Europeia, que era o nome anterior à União Europeia, você já tinha essas discussões, esses espaços para isso. Porque a União Europeia só acontece por conta de energia. Então, assim, carvão e aço. Carvão para gerar energia, aço para produzir carro e construção civil. Só acontece por conta disso. Então, era um assunto essencial para manter a integração, né, na União Europeia. Era impossível você pensar, não, tudo bem, vamos deixar a produção de energia de lado porque a gente tem muita hidrelétrica. Não, cara, vamos com calma. A gente não tem tanto carvão assim. Na época, quem tinha bastante carvão estava um pouco mais na Espanha, também a Alemanha tinha um pouco, mas não é assim também. Então, a discussão ela vem já desde essa época da visualização da necessidade de colocar mais energias renováveis na matriz. Muito disso também porque, assim, eu posso estar falando aqui, chutando muito mesmo de orelhada, mas pelo que eu observei, né, por artigos que li e tudo mais, a energia solar ela é concebida no século XIX, enquanto possibilidade de usar o sol para aquecer coisas, né, em larga escala, não somente para, sei lá, botar um trem ali para poder descongelar, não era assim. Você já tem essa ideia, mas você vai ter mesmo um amadurecimento na década de 40, 50, precisou ter um Thomas Edison e umas outras coisas aí no meio do caminho, que melhoraram o uso da tecnologia, né? De transmissão de calor e como é que o calor pode ser gerado para energia, essas coisas assim, o estudo da sílica e tudo mais, de como é que tudo isso funciona, enfim, né? Mas a eólica é muito mais antiga porque moinho de vento existe há muitos anos, né? Então, leia lá Don Quixote. E o que acontece é que já desde essa época eles já estavam pensando. Quando você chega na Eco 92, ou Rio 92, ou Cúpula da Terra, como é que você queira chamar, você não tem uma discussão sobre energia. Mas a Europa já estava fazendo alguma coisa em torno da França, já tinha suas centrais nucleares que já estavam... A França é extremamente dependente da nuclear, né? Antigamente era 40%, hoje em dia em torno de 23% nuclear, mas ela já estava percebendo a necessidade da eólica e, sobretudo, o Mar do Norte, que é aquela coisa assim, pega o mapa europeu na cabeça. O problema de vocês não têm. Mas, enfim, para cima tem a Alemanha, para cima tem o Mar do Norte, para cima da Alemanha, da França e da Dinamarca e da Holanda, e para baixo da Suíça e Finlândia, e aqui pega o Reino Unido. Então, o Mar do Norte é essa meiuca aqui.
Uhum. Ali venta, mas venta de um jeito, o potencial assim de vento ao ano é tão grande que daria para abastecer a União Europeia inteira se você tivesse Nossa. redes de transmissões colocadas lá. Hoje em dia já está cheio de eólica offshore, mas daria para poder abastecer a União Europeia inteira se fosse cada vez mais eficiente, porque a verdade é que a eólica offshore ela começa em torno de 87, uma coisa assim. Eólica offshore. No Brasil a gente não tem eólica offshore. Não, tem que Começa falar, logo. tem que fazer essa. Ai, Especificar, né? gente, olha, e o Bolsonaro dizendo que fez muitos leilões eólicos. Olha, menina, quem viveu sabe. Não dou conta mais, ainda bem que acabou. Faltam só Graças a Deus. uns 30 dias aí, tá ótimo. Mas isso começa lá. Então já vinha com essa ideia de fazer essa transição. E quando tem Fukushima, é quando as coisas falam assim: não, peraí, a gente precisa mudar. E entra assim pesado na ideia de que a transição energética ela não é uma transição em si somente da matriz. Ela é um avanço do conhecimento e da inovação que se tem em toda a cadeia produtiva da energia. E aí, não tem como. Isso passa, obviamente, pela descarbonização, que é a grande preocupação, quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Isso passa também pela descentralização, que é assim, aqui em Minas Gerais a gente tem a CEMIG, que é a que tem a maior quantidade de hidrelétricas que faz a transmissão de energia aqui em Minas Gerais. Mas você precisa descentralizar. O que é descentralizar? Você tira desses lugares, dessas grandes empresas, e você fala assim: perto daqui de casa tem uma placa fotovoltaica, tem um catavento. Esse catavento e essa placa voltaica estão gerando energia para mim. Aí a gente deu o nome disso super legal de Smart Grid, rede inteligente. Eu adoro rede esperta, mas é rede inteligente que a gente acaba traduzindo. E aí isso seria a descentralização. Então, a placa fotovoltaica em cima da sua casa é uma geração descentralizada. É uma micro geração, mini geração, mas é uma geração descentralizada. Isso já é feito na Alemanha desde a década de 90. Na década de 90, o ministro ele assina uma lei dizendo que pelo menos 1.000 telhados teriam energia fotovoltaica na Alemanha, financiado pelo governo. Se for o mesmo que você falou lá da transição do final dos 70, anos 80, não, acho que é o Helmut, não é o mesmo, né? Esse não. dos anos 90 é o Helmut Kohl, né? É, o Kohl. Isso, obrigado. E em 92 ou 94, ele deu tanto certo que em 92 ou 94, não me lembro, ele faz 10 mil agora. Deu muito certo. Então nós vamos botar 10 mil telhados com energia solar. Olha que coisa, loucura, né, menina? Tudo financiado pelo governo? Não sei. Eu acho que tá errado. Acho que o Estado tem que ser pequeno. Falar isso no Brasil parece surreal, que a gente tem... Claro, tem aqui questões, né, políticas públicas que são... tiveram que ser garantidas pela Constituição, né? Mas falar desse tipo de investimento, né, pesado, assim, é um chororô para a gente levar energia elétrica para algumas pessoas. No Brasil, né, no Nordeste, que isso aconteceu, um chororô, porque gasto, né? Imagina isso no Brasil, né? Mas enfim, continua aí que Imagina. Mas a Alemanha, gente, ela é comunista. Meu Deus do céu. A Alemanha ela é comunista. Portugal é comunista. Os neoliberais, os liberais que votaram no Bolsonaro, que moram nesses lugares, não estão sabendo onde é que estão morando. Mas são países com tradição em políticas sociais e assistenciais e de apoio que hoje em dia a Mariana Mazzucato, né, que é essa grande economista que gira o mundo falando sobre isso, que ela fala das políticas orientadas por missões. São missões que precisam ser feitas. Acabar com a fome é uma missão. E pronto. E precisa ser feito. E o dinheiro que for necessário. Quebra teto? Quebra. É uma missão que precisa ser feita. De forma muito racional, eficiente, observando tudo bem, traz a economia, traz a daí entra iniciativa privada. esse ferramental que tu aprendeu aí, que a gente usa, né?
para fazer medições e analisar a eficiência, claro, né? Mas a Exatamente, decisão é uma decisão política, no sentido que vamos exatamente. ter que atender essa questão, né? Imagino que você esteja falando que foi essa decisão que foi tomada lá nos anos 90 com essa política de disseminar uma Uhum. autonomia energética para cada lar, né? Uhum, exatamente. E aí você vê isso na Alemanha acontecendo. Aí, na minha tese tem um quadro muito legal que eu falo sobre a evolução, que é a Caroline Rogue, que é uma dessas pessoas que eu tive contato, ela fala sobre que são as políticas de inovação, elas podem ser divididas em instrumentos, em planos, nananana. E na tese, o que eu identifico são as políticas de inovação em 3 níveis. Então, no nível da União Europeia, no nível mundo e no nível dos Estados-membros. E é assustadora a evolução que tem de 87, que a primeira grande política seria da Bélgica, perdão, de energias renováveis. E é assustador quando você passa Paris, né, COP16, COP15, perdão, quando você passa Paris, é assustadora a quantidade de política que pipoca ao redor do mundo sobre transição energética, de fato. Mas eu estou falando quando eu falo mundo especificamente, é porque eu tenho na cabeça, eu estou lembrando da imagem. Mas quando eu falo mundo, são as iniciativas das organizações internacionais que falam, não, a gente precisa começar a transição energética. E aí no Brasil, gente, olha, um beijo, hidrelétrica a gente ama. E foi isso. Então a Europa, ela já está se preparando para a transição energética desde a década de 70. Isso já era pauta de discussão. Agora, o que ela está fazendo é investindo pesado na inovação de placas fotovoltaicas mais eficientes, fazendo agora as novas políticas no Mar do Norte, que é esse local de extrema disputa, que é pesca, transporte. O problema do Brexit era pesca, transporte e as linhas de transmissão eólica, tá? Esse era o problema do Brexit, o grande problema do Brexit. Mas transformaram que a União Europeia tinha que deixar a gente viver em paz. Então vive em paz, bando de inglês chato. Aí, o que acontece? Xenofobia, para quem a gente quer. Mas aí você tem esse palco de discussão, então você tem um processo de substituição a gente chama de fazenda, das fazendas eólicas mais antigas por mais novas. Então tem uns gráficos muito legais que, assim, a torre eólica era desse tamanho, em 1980. A torre eólica é desse tamanho, em 2020. Eficiência na veia, né? E isso bancado por quem, gente? Por quem tem dinheiro? A Alemanha. A Alemanha banca a União Europeia, tá? Estou trazendo mais uma coisa para vocês. O Estado comunista bancando neoliberais. Não sei. Estou jogando aqui verdades, tá, pessoal? Então, quem quiser, vai lá, pesquisa. Eu morei, eu vi, tá? Então, quem quiser, vai lá e pode falar, não, mas é liberal. É verdade, é liberal. Até a página 2, né? Até começar a Até a fazer as coisas página... na prática, né? exatamente. Na verdade, é liberal até a pessoa começar a passar fome. Até a pessoa, não é nem a pessoa passar fome, é até a pessoa não ter condições dignas de viver. Aí, não, peraí, vamos nos assistencialismo, tem 30 mil assistencialismo. Eu tinha assistencialismo, eu morando lá eu tinha assistencialismo, minha esposa tinha assistencialismo, meu filho tinha assistencialismo. Por que eu não vou fazer uso disso, já que estava disponível lá para eu poder usar? Eu tinha meu passaporte, eu tinha o direito de ficar lá morando lá como cidadão, né, ou permissão para residência durante o tempo que eu precisava, então eu tinha direito. Então, por que eu não vou fazer uso disso? Não há problema nenhum. E todos fazem uso disso de acordo, obviamente, com a sua necessidade. A Europa, então, está muito bem preparada, tem muitas inovações acontecendo. Quem puxa essas inovações é a Alemanha, quem organiza agora muito as políticas, tanto que quem é a presidente da Comissão Europeia chama ela Ursula von der Leyen. Legal. Que é alemã, Uhum. tá? Então, assim, não sei, joguei também. E a Alemanha, ela está garantindo que essas coisas caminhem. Mas, obviamente, todos os outros países fizeram a sua parte, estão montando planos para a Agenda 2030
e agora a famosa 2050, né? O Bolsonaro não conseguia pensar no ano seguinte, quem dirá 2030, né? Falou mal da agenda 2030 quando tinha o Trump, que a agenda 2030 vai parar o desenvolvimento. Não, porra, é para exatamente garantir o desenvolvimento e crescimento econômico, mas é de forma eficiente. O agro, ele precisa plantar verticalizado e não horizontalizado, porque horizontalizado usa muito espaço, sabe? Aí, enfim, é tudo tão difícil, né, Não. Bruno? Tem Acho que tanta coisa que eu queria falar, fazer igual Não, a mas Regina. pode. Aqui o espaço é para isso, né? E a gente tem um papo, vai fazer um papo grande, né? Que não tem jeito. Mas assim, ó, acho que outra questão que me vem à cabeça, né? É que daí você vai me corrigir e lançar a sua ideia, que claro, toda a transição energética, né? E as grandes transições energéticas que ocorreram no capitalismo, elas foram, né, dentro de um contexto também de mudanças tecnológicas, né? Porque você está falando, na Alemanha houve uma mudança, começou-se, né, a discutir a questão da transição energética e por uma questão de securitização. Dado aquele ambiente de choque do petróleo, e isso se desdobrou em outras questões, né, que você traz aqui. Como você vê a transição energética, novas tecnologias, e como, assim, claro, né, não fazer um tratado do capitalismo, mas o que está associado a essas mudanças e que você viu na experiência que você teve lá, né? Que você passou, né, estando na Alemanha. Cara, morar na Alemanha e viajar na Alemanha é muito legal, porque a gente eu viajava muito de trem, porque eu não tinha carro, mas a gente vê muita fazenda eólica. Eu nunca tinha visto uma fazenda eólica. O que é uma fazenda eólica? É um monte de catavento junto, um lugar. Você passa assim, um monte de catavento. Aí, só que isso aí a gente imaginava. O que choca é quando você passa e vê um monte de placa fotovoltaica. Isso choca, tá? Porque você pensa assim, mas o que é isso? Aí você fala, é uma empresa, né, uma concessionária de energia solar, que vende energia solar. E só que o que eles fizeram? Vou tentar ser muito breve mesmo, porque me chocou muito histórias de quando a gente vai morar fora. Quando eu cheguei na Alemanha, eu precisava contratar uma empresa, uma concessionária de energia. O que a gente faz quando a gente se muda no Brasil? Você vai, o seu inquilino, o dono do coisa, você fala assim, então, qual que passa o negócio pro meu nome, vá lá no lugar, passa pro nome. E resolveu. Né? É assim que funciona. Lá na Alemanha, não. Alemão adora burocracia, tá, gente? Adora uma burocracia, eles adoram uma coisa chamada termin, tudo tem um termin, tudo tem um horário para acontecer e acontece dentro daquele horário, sabe? De 7h30 até 7h32, nós vamos rir. Vamos rir de 7h30 até 7h32. Rimos, acabou, próxima, entendeu? Então eles são muito assim. Então eu precisava contratar uma empresa para me fornecer energia. E aí eu falei, como é que eu faço isso? Porque eu conversei com o dono do apartamento e ele falou, você precisa contratar. Eu falei, mas a gente não faz assim. Como é que isso funciona? Aí ele falou, entra aí no site. Ele me mandou o site, eu entrei, papapá, entrei. Aí apareceram, tipo assim, empresas sustentáveis, empresas fósseis. Qual você quer escolher? Empresas sustentáveis tinha nesse site, tinha uma redução de 20% do valor anual, que você paga energia anual, se você contratasse. Aí tinha a Oco, eu contratei a Oco, mas tinham outras empresas lá que agora eu não me lembro o nome. Mas era assim, eram muitas, muitas. Então você tem, de fato você tem o negócio que fala competitividade, né? O Guedes gosta muito de falar que o Brasil está decolando. O negócio da competitividade, de fato, no mercado de energia, aconteceu lá. E você contrata a energia, não simplesmente você contrata energia. Como o pacote é anual, você contrata energia relacionada à quantidade de pessoas que você tem na sua casa. Então, você tem o pacote para 2 pessoas, o pacote para 4 pessoas e o pacote para 6 pessoas. E mais pessoas você tem que ligar lá e falar assim, olha, tem mais pessoas. Porque alemão gosta de fazer filho também, tá? Isso é outra coisa extremamente importante. Eles adoram fazer filho. Famílias lá são muito grandes. Minha gente, o continente europeu está ficando tudo muito velho, tem muito velhinho andando na rua, Não, nas tem praças. muito Então incentivo nesse sentido, né? Eu acho tem que muito incentivo. As políticas assistencialistas funcionam também nesse formato. Sabe o negócio? O Bolsa Família, esse aqui vai ser minha geladeira, que o Bolsonaro falava. Então, é insuportável. Entendeu nada. Mas, então, o capitalismo lá, de certa forma,
ele funcionou para garantir que existisse essa entrada, né? Essa creative destruction, né? Que é o famoso Schumpeter Mark I, para que, de fato, as empresas entrassem e mudassem como estava organizado o paradigma energético e o mercado de energia. Então, você tem diversas empresas que receberam incentivos do governo. Gente, toda empresa recebe incentivo do governo. Só quem vende pão de queijo e que acha que é dono da Havan que não recebe, que não deveria receber. Mas elas recebem incentivo do governo para elas conseguirem ter a capacidade instalada. O que é a capacidade instalada? Comprar os insumos, produzir as placas ou os aerogeradores ou a biomassa, colocar lá e montar as linhas de transmissão. Elas recebem esse incentivo e aí elas vão ofertar o produto na sociedade. Essas que receberam esses incentivos, elas têm obrigatoriamente que oferecer desconto. Obrigatoriamente. Não existe a possibilidade dela estar mais cara do que a empresa que, sei lá, Tesla. Não existe a possibilidade dela estar mais cara. Ela não pode, porque ela precisa estar acessível para quem não ganha. Você não tem tanta disparidade na Alemanha salarial. Você tem, as pessoas são extremamente ricas, mas a disparidade não é tão grande, tipo no Brasil, sabe? Porque o salário mínimo não é mínimo, né? Mas para quem ganha, sei lá, 2.500 euros, que é um salário mínimo, essa pessoa tem que ter a possibilidade de comprar essa energia também, e isso não pode ser metade do salário dela, porque você precisa desse salário para girar a economia, e girar a economia significa consumir, e consumir significa ir no mercado, sair, lazer, isso significa consumir, não é pagar conta. Pagar conta não necessariamente é consumir, né? É pagar conta. Mas você precisa gerar a economia. Então, o capitalismo foi organizado lá de uma forma onde eles dizem isso, que é um capitalismo social, né? Ou ordoliberalismo, ordoliberalism, o termo em alemão, onde, pelo menos no mercado de energia, ele funciona dessa forma. Só que quando a gente joga isso para o mundo, não é isso que a gente tem observado ao redor do mundo. E esse mesmo modelo foi copiado por outros países dentro da União Europeia. Tá? Então, a Alemanha está muito na fronteira tecnológica, fronteira de inovação, mas os outros países copiam em alguma medida, alteram uma tarifa ou outra, colocam um modelo de investimento ou outro, de incentivo, de retorno para a empresa ou de retorno para o usuário que acaba comprando, mas, de maneira geral, funciona muito dessa forma também. Né? Dá incentivo, compra, você tem que ter retorno para a sociedade, que é o que é chamado político orientado por missão. Ao redor do mundo, você está vendo essa ideia de transição energética acontecendo aos poucos. Eu acho que na América Latina, o caso mais importante que eu tenho, onde eu estive também e entrevistei a ministra de Meio Ambiente e o ministro de Águas e a ministra de Energia, foi no Uruguai. O Uruguai tem uma das matrizes mais limpas e não limpas somente com a hidrelétrica. O modelo deles é diferente. O modelo deles tem um aporte muito maior neoliberal, tá? Então, eles incentivaram muito mais com redução de impostos para a entrada, só que eles não fizeram essa compensação de você tem que vender mais barato. Quem recebeu os incentivos, né, os subsídios, não tem essa de você tem que vender energia mais barato, que é o que acontece na União Europeia. E por isso que eles conseguem avançar tanto do ponto de vista de instalação, das capacidades para geração de energia e do ponto de vista das pessoas de fato consumirem Isso é uma discussão quando você vai contratar uma empresa. No Uruguai, isso não é uma discussão. Você ainda tem concessionárias liberais, né, de iniciativa privada, onde vão ofertar o produto e elas, obviamente, você tem o equilíbrio do preço do mercado e tudo mais do produto, não tem tanta elasticidade assim de demanda do preço da energia no Uruguai, como tem, por exemplo, na União Europeia, por conta desses incentivos, mas
você conseguiu aumentar a capacidade instalada, mas você não consegue aumentar o consumo. O que isso quer dizer? Existe a capacidade instalada para gerar, mas as pessoas não compram, porque é caro. Então, são modelos de capitalismo, do ponto de vista de energia, extremamente diferentes. E no Brasil, é isso. Tá, antes de entrar no Brasil, acho que é importante perguntar, né? Que você falou, né? Lá tem uma política de incentivo por parte da empresa, né? De redução do preço. Mas assim, eu imagino que pelo lado da empresa, ela tem lá um CAPEX, um OPEX, que ela tem que atender, né? Ela tem que gerar lucro. E ela teve no início, né, um kick-off assim, de muito investimento. Mas durante a operação dela, tu sabe dizer se elas têm incentivo para fazer essa redução de preço e elas serem competitivas com as de energia fóssil, né? Sim, é esse o ponto. Elas não são estatais, mas elas recebem tanto incentivo que elas conseguem baixar o preço. Então você tem ao longo da operação, assim, né? Exatamente. Então você tem incentivo para redução de linha de transmissão, você tem incentivo para redução de fato. Porque assim, né, gente? Qualquer microchip é $1. O que eu quero não é $1 exatamente, unidade, mas é $1. Qualquer microchip, qualquer pontinho que você instala é $1. Não tem como, né? É assim que funciona o capitalismo. Mas elas têm incentivo em todo o processo, toda a cadeia para a produção de uma unidade de placa fotovoltaica ou de aerogerador tem incentivo do governo. Porque é uma política orientada por missão. E esse relatório Gretchen, que o Uber produziu, era exatamente em cima disso. Quais foram as políticas de energia solar ao longo dos anos na Alemanha que foram garantindo exatamente esses incentivos, de forma que isso é parte do orçamento anual, é para isso. É para mudar a matriz energética. Isso não começou agora, porque a COP trouxe essa discussão. Isso começou em 1970. Você tem essa política mais pesadamente em 2011, por conta de Fukushima. Mas a ideia disso começa em 1970. E desde se eu não me engano, eu posso estar muito errado aqui com o artigo, mas eu acho que a análise do Hoover, eu acho que começa em 2005 e vai até 2018. Né? O artigo já é mais antigo. Né? O relatório Gretchen saiu em 2018, então 2019, então já é mais antigo. Né? Mas é exatamente isso. Como que as políticas que foram sendo acumuladas para garantir demand push, o demand push, né? Como é que a gente traduz isso, Bruno? Traduz isso para mim. De demanda? Isso, exatamente. Incentivo de demanda por parte dos consumidores para eles entenderem que era necessário. E quanto para supply pool, também, incentivo para os geradores, para as empresas garantirem mudar ou entrarem nesse mercado, ou novas empresas surgirem no mercado renovável, o quanto isso vai se ajustando ao longo dos anos, tipo assim, agora aqui a gente precisa dar mais incentivo para isso, agora aqui a gente precisa dar mais incentivo para isso. Primeiro, você precisa do demand push. 1.000 telhados, né? Demand push. Bota 1.000 telhados na casa de todo mundo, agora vocês vão consumir por isso. Depois você começa, as pessoas estão entendendo que é legal, então vamos melhorar aqui os incentivos para as empresas, para elas conseguirem melhorar e ter uma maior parcela no mercado e conseguir aumentar a quantidade de produção. Aí você chega em 2021, onde você tem 3 dias, onde a Alemanha teve 100% de uso de energias renováveis. 3 dias. Energias renováveis modernas. E o que eu chamo de modernas? Solar e eólica. Então você tem um puta incentivo governamental. É política pública pesada, é Estado presente. Não é neoliberalismo, como se diz, sabe? E assim, em questão de, eu acho que assim, claro, né, como toda transição, ela tem um custo, né, e custo social, custo político, e pelo que eu entendi, né, do que tu estudou, esse custo ele já ele tá apropriado dentro da cultura alemã ou das políticas públicas da Alemanha, né, e até vou abrir um parênteses para contar um caso. Eu também passei
7 meses na Alemanha, eu fiz lá uma parte da minha graduação, né? E eu vivi em Berlim. Berlim é uma cidade bastante cosmopolita e tem bastantes movimentos sociais, né? A Alemanha ela tem um sul mais conservador, um norte mais operário, tem questões lá bastante regionalizadas e bem interessantes, né? Berlim é uma amálgama de tudo isso, né? E eu acho que uma coisa que é bem instrutiva de como isso está internalizado na Alemanha é que eu estava lá andando na rua no domingo e eles estavam protestando contra um aumento de imposto, de Steuer, né, que eles chamam lá, da energia. E estavam fazendo uma mudança lá qualquer, né, na política de preços, e o pessoal se revoltou contra isso e estavam fazendo lá por mais energias limpas e por diminuição do imposto. E isso é legal de trazer porque mostra como eles têm um compromisso cívico com a coisa, né? E aqui, voltando à minha questão, eu coloco, né? É uma transição, é custoso, né? E como você vê essa questão do custo, né? Claro, a Alemanha é um estado rico, é um estado que goza de superávites comerciais há muito tempo, é muito tecnológico, ou seja, tem uma produtividade sobre as suas indústrias e indústrias-chave, né? Desde microchips até farmacêutica muito grande, né? E, claro, é uma exceção nesse sentido, né? Porque tem uma produtividade muito grande. Mas, se a gente pensar em linhas gerais, né? Qual é o retorno esperado disso em termos de termos uma transição que está indo para a sustentabilidade econômica, no sentido de ser incorporada, né? E o que precisa para isso acontecer na sua visão, né? Disso realmente estar incrustado na sociedade e a gente não mais falar tanto, né? Como é melhor o combustível fóssil porque ele é mais barato, né? Assim, quais os desafios nesse sentido, né? Pensando no caso mais geral, porque a gente está falando de Alemanha, claro, é um caso específico, como eu falei, né? No caso mais geral, cara, vou te ser muito honesto, é muito complicado porque a gente precisa ter é necessário ter uma dimensão um pouco mais alargada do que a gente entende enquanto... Não quero iniciar um papo decolonial, não. Mas o que a gente entende enquanto planeta Terra. Sim. Quais são os estresses que nós, enquanto seres humanos, causamos no planeta Terra? O Brasil, ele é muito marcado, né? O que eu não queria usar formata, mas porque eu estou usando formata demais. Mas o que condiciona muito o pensamento, né, dos brasileiros sobre o uso da terra ou sobre a convivência com a terra é muito pesado com o que a ditadura fez com a Transamazônica, com a transposição de Rio São Francisco, com os assoreamentos de rios que a gente tem no Brasil e com a ideia de progresso imediato. Um progresso que nem nos Estados Unidos aconteceu, da forma como foi dito e feito que era para acontecer aqui. Né? Os Estados Unidos ainda têm, de certa forma, a presença, sim, de rios um pouco mais afastados, porque é outra geografia, tá? Mas você ainda tem isso, a presença de rios no meio. E, assim, na Europa a gente nem fala, porque eu tomava banho no rio, às vezes, assim, no meio do dia, né? Mas você tem essa ideia de... Meu cachorro. Você tem uma ideia de afastamento, né, entre ser humano e meio ambiente e natureza. Sem iniciar também uma discussão sobre Pachamama, sobre bem viver aqui, porque eu não domino isso, mas o brasileiro ele acabou sofrendo muito com a ditadura militar e a ideia de progresso a qualquer custo. A ideia de que a Transamazônica precisava cortar um espaço exótico onde você só tinha um bando de animais selvagens e queria levar o progresso, iria dar espaço, e aí a gente tem Altamira, e aí a gente tem Belo Monte, e aí é isso que a gente tem do ponto de vista qual que é o legado da Transamazônica? É uma noção brasileira de que o meio ambiente está ali para nos servir, de que a gente não precisa estar em contato com o meio ambiente, uma urbanização forçada e reiterada o tempo inteiro, uma gentrificação de que tudo tem que estar muito branco, tudo tem que estar muito hétero, tudo Sim, tem claro. que estar... porque isso vem acompanhado, né? Todo mundo tem que ser branco, todo mundo tem que ser hétero, todo mundo tem que ser homem. Você tem uma formatação de que o mundo, o bom mundo que a ditadura constrói no imaginário das pessoas,
é um bom mundo onde a gente olha para esse lugar que tem um monte de árvore e ele está muito distante da gente. Enquanto em outros lugares, você tem uma noção muito diferente sobre como isso acontece. Então, você tem um encontro dessas coisas e uma noção de pertencimento cívico. E o que é isso? Todos os espaços públicos, eles nos pertencem, no sentido de eu preciso cuidar desse espaço público aqui, que a gente, enquanto brasileiro, a gente perdeu bastante. E enquanto latino, a gente perdeu também bastante por conta do nosso passado, da dominação que aconteceu dos europeus aqui, né? Que coisa, né? Que aconteceu aqui. Então, a gente acabou perdendo muito isso. Você tem alguns países aqui na América Latina, Bolívia, Equador, Uruguai também tenta, em alguma medida, retomar essa ideia, né, de pertencimento da terra, do uso da terra consciente e tudo mais, das comunidades originárias. Mas no Brasil, a gente afastou isso. Tanto que os indígenas morrem e está tudo bem enquanto sociedade para a gente, né? Então, a primeira ideia é a ideia de alterar essa ideologia onde o progresso ele precisa acontecer a despeito do que eu queira, mas ele precisa acontecer. Uma noção extremamente equivocada que muitas empresas brasileiras, muitos empresários brasileiros hoje em dia têm, é a noção de sustentabilidade que está mais envolta, mais uma saúde do caixa do que de certa forma, a sustentabilidade da forma como ela deve realmente acontecer, com a ideia do mercado de carbono, a ideia da redução do uso de plástico. A gente usa muito plástico na sociedade. Qualquer lugar que você compra tem uma sacolinha para poder te dar, e as pessoas às vezes colocam 2 sacolinhas. Porque é muito fraco. Você está indo de carro, a pessoa te bota 2 sacolinhas. Eu fiquei extremamente incomodado. Eu fui no mercado, não levei minha sacola, porque eu tenho uma ecobag. Não chamo nem de ecobag. Eu levo uma sacola de compras, não necessariamente ecobag. Mas levei e esqueci ela dentro do carro e eu estava com muita pressa, eu não queria voltar dentro do carro, eu fui pegar. Eu comprei um Oreo, uma laranja, uma rúcula, um espinafre e uma ricota fresca. Eu recebi 3 sacolas para 4 itens. É irracional, né? É irracional, mas é porque a pessoa que vai lá, a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas com esse olhar sobre o uso do plástico, sobre a poluição. Então, assim, em pleno 2022, ano da Copa, ainda tem gente que joga lixo no chão, sabe? E, tipo assim, dirigindo, quantas vezes a gente vê a pessoa botando o braço para fora, jogando plástico no meio da rua, coisa que você pode botar dentro do seu carro, e quando virar uma grande bola de sujeira, Alexa, para. Quando virar uma grande bola de sujeira, você vai, pega e tira e joga, você vai começar a feder, você bota uma banana, um chiclete, um plástico, um papel, quando começar a feder, você vai e tira. A gente não tem isso enquanto sociedade. Então, primeiro é mudar muito a noção de pertencimento à terra. Segundo, é a gente compreender que a energia ela não é mais um artigo de luxo. Ela não é algo que você tem que pagar muito caro para poder fazer uso disso. A energia ela é necessária em todos os lugares, em todos os momentos, e sem energia a gente não consegue ter essa conversa, sem energia você não consegue terminar sua tese, sem energia ninguém consegue estar assistindo a gente, sem energia ninguém consegue fazer nada hoje em dia. E entender que isso não é mais uma política que pode ficar restrita ao lobby e aos interesses de meia dúzia de hidrelétricas. Meia dúzia não, nós temos hidrelétrica para caramba. Né? Mais de 150 hidrelétricas no Brasil, entre as grandes, de grande porte e pequeno porte. Mas não é algo que pode ficar restrito no Ministério do Meio Ambiente e Ministério de Minas e Energia a um lobby que é extremamente pesado, que é o das hidrelétricas, e que está tudo bem eles continuarem produzindo de forma extremamente ineficiente. Tudo bem, você tem as atualizações das turbinas hidrelétricas e tudo mais, tem lá os planos de atualização que o Ministério de Minas e Energia coloca, tudo bem.
mas ainda é ineficiente, ainda é centralizado demais e ainda não garante o acesso de fato para todas as pessoas. O Brasil é recorde de acessibilidade de energia, né? Porque teve um governo chamado Nove Dedos que ele luz para todos, sabe? Então, desse governo, nós conseguimos 98% da população brasileira, ela tem acesso. Não significa que ela consegue ter dentro de casa, mas tem lá um fiozinho que chega com um poste de luz. Então, Não, e aqui vale 98%. destacar, né, Leandro, que a gente está falando de um país que 50% da população ganha menos de R$ 1.200, né? Uhum, Num período super inflacionário que a gente viveu aí nos últimos 2, 3 anos. Então, isso é importante destacar, né? uhum, Esse legado aí que foi deixado é muito importante, né? Que uhum, pessoas que não teriam acesso de fazer a ligação e por conta, né, com os recursos próprios, tiveram essa possibilidade, né? Pode não ter conseguido efetivamente, né? Mas ela tá lá, né? Tá lá para ela uhum, poder fazer essa ligação. uhum. E existe, então, existiu essa política, e essa política foi muito do governo Lula. Assim, FHC e Lula foram governos maravilhosos. Não, que o FHC quebrou o Brasil, não, que o Lula quebrou o Brasil. Gente, não, quebrou o Brasil, que quebrou o Brasil chama Bolsonaro. Ele quebrou o Brasil. Esses caras Deixar claro aqui. tinham políticas públicas e interesses e objetivos diferentes. Não necessariamente divergentes, mas diferentes, com propostas diferentes. Mas, de certa forma, a gente precisa entender isso, né, enquanto cidadão. Você precisa entender que é importante quem tem a oportunidade de fazer a instalação de placa fotovoltaica tem que fazer isso, porque você precisa baixar o preço da placa fotovoltaica no mercado no futuro. Então, o que no passado custava 30 mil para poder instalar 400 GB de geração, que talvez na época, sei lá, talvez eram umas 12 placas, hoje em dia custa 14 mil para você colocar 400 GB de geração com 7 placas. Então você tem um ganho de eficiência, um ganho do preço, e você tem a oportunidade de que isso acabe colocando dentro da sociedade brasileira a noção de que a energia é importante e de que não dá para a gente continuar usando dos recursos naturais da forma como se usava, tá? Nós temos uma matriz extremamente limpa e renovável, né? Que a gente tem aí 60%, 70%, mas é isso. E a presença dessas modernas que puxam a transição energética, que garantem a digitalização, a utilização de nanotecnologia, que são a solar e a eólica, são mínimas, mínimas. Eu consigo dar o número assim, em torno de 23 megawatts de geração, isso daria mais ou menos em torno de 190 mil a um ano, daria em torno aí de uns 15% hoje em dia a gente tem dessas novas, mas que não são 15% de fato dessas novas, porque esses 15% são capacidade instalada, não necessariamente todo mundo que recebe energia recebe via renovável. Se você tiver uma renovável, uma empresa que vende energia renovável aí perto de onde você mora, seria interessante que você fizesse isso para que baixasse o preço, para que as pessoas pudessem pensar, entendendo que, assim, não tem como hoje baixar o preço da energia no Brasil, porque a gente passou por alguns estresses hídricos ao longo do governo Bolsonaro, por conta da irresponsabilidade, a gente passou por algumas crises energéticas ao longo desses anos. Então, o preço da energia, que bom que conseguiu dar uma estabilizada, mas a gente ainda não vai conseguir melhorar isso, porque a gente não está investindo nas tecnologias, nós não temos políticas de inovação ainda no Brasil que garantem que essas tecnologias puxem, num primeiro momento, a subida dos preços para poder fazer toda essa economia de escala, de joga um monte de dinheiro nisso aí, vamos lá, e garante que o mercado de energias renováveis possa acontecer, para depois ter uma baixa dos preços. E a gente culmina hoje em dia no Brasil, eu sei que não era para falar do Brasil não, né? Não, Ou é era? assim, acho que o nosso próximo desafio aqui é falar do Brasil. Eu ia te perguntar sobre isso, mas se quiser emendar, a gente já emenda.
Isso. O que eu tenho enquanto panorama para o Brasil para vocês? Vai sair um artigo meu no final do ano. Ótimo. Sobre isso. Isso, vale que esse negócio de vai sair artigo é uma dor, hein, gente? Só quem tá ouvindo aí, é um negócio Se incrível. Tudo der demora. Certo. Mas vai sair. Sai. Oxalá vai sair. Oxalá vai sair, mas tá na ida e volta, sabe? Ah, que bom. Então tá legal, né? Tá na ida e volta de revisão e tudo mais. Mas vai sair um artigo meu onde a gente faz esse estudo da transição energética brasileira. O que eu posso adiantar é que a gente está muito fodido. Sendo bem claro, né? É isso, né? Acabou, é isso. Mas qual que é o panorama brasileiro, né? As nossas leis de energia, as nossas leis de energia, os nossos planos energéticos datam do governo FHC, né? Os mais modernos. Obviamente que a gente tem as hidrelétricas lá com o Getúlio, mas eu não vou falar sobre isso, não. Datam do governo FHC, onde a gente tem essa ideia de estabilizar o preço da energia, porque também a gente sofreu várias alterações de moeda ao longo da década de 70 e 80, né? Então a gente estabiliza na década de 90, então a gente pode pensar em políticas públicas nesse sentido também, né? Mas datam desse período. Mas as políticas energéticas para tratar de energias renováveis, elas começam no final do governo FHC, 2001, 2002, com o Lula emendando e dando assim, é assustador. 230 acordos fechados ao redor do mundo para a promoção de energias renováveis durante 8 anos de governo. 230 acordos. É coisa pra caramba. O que são esses acordos? Traz material, traz cooperação técnica, que vem gente de outro lugar para poder ensinar aqui como é que faz, traz material dessas pessoas aqui, ensina as empresas, você tem o BNDES agindo para poder garantir incentivo às empresas para elas pensarem, né? Tinha um programa chamado Inova Energia, que vai até 2013, acho que é até 2013, que é do governo Lula, mas vai até 2013, 2014, onde o objetivo era leilão, não era leilão, não, mas era uma espécie de... Era uma corrida para as empresas garantirem que elas tinham bons projetos para energias renováveis. Você tem os leilões, obviamente, que o governo Lula dá o pontapé nos leilões, e aí de 2004 até hoje em dia, né, a gente tem os leilões, mas você tem um grande boom de 2004 até 2009, aí 2009, 2010 tem uma descida e tudo mais. Mas a transição energética brasileira para as renováveis modernas, que é isso que o Lula estava imaginando que aconteceria lá no passado. Lula é um homem visionário que ele estava vendo lá no passado, né? E que a Dilma errou de ter brigado com a Marina, mas a gente não precisa entrar nessa fofoca. A Dilma errou, tá? Se um erro que a Dilma cometeu foi brigar com a Marina. Só esse. O resto, aquela mulher é ilibada. Mas que a gente teve algumas políticas para evoluir nesse sentido de energias renováveis, mas a gente só vai ter ideia de o quanto as renováveis são importantes em 2021. Uhum. Desde 1997, com o Plano Nacional de Energia, até 2021, você nunca tem um direcionamento claro e objetivo em políticas de eficiência energética, intensidade energética, incentivo à instalação de capacidade instalada de energias renováveis, ou esses planos, essas iniciativas de financiamento de empresas, você nunca tem, do ponto de vista governamental ou constitucional, qual é o papel das energias renováveis. Nunca tem. Nunca está expresso para que elas servem. Nunca está. As hidrelétricas sempre são privilegiadas quando você entra na discussão de energias renováveis. Em todas as vezes que você teve esses investimentos, quando as hidrelétricas entravam, você tinha em inglês chama roadmap, não sei como é que a gente traduz para português. Gente, desculpa, mas é porque eu fui alfabetizado em várias línguas e às vezes eu me perco. Poliglota, né? Então, vai ser isso, roadmap, tá? Esses roadmaps, com esses planos, o plano da China de 50 anos,
Seria uma coisa assim, né, de modernização, que começa com o iPhone. Hoje nós temos a China, que investe assustadoramente. É. Sei lá, Ela o mundo joga investe... pesado, né? Ela joga pesado nesse setor, né? Joga pesadíssimo. 1/3 do investimento em energias renováveis é da China, no mundo. Isso é assustador. Mas no Brasil, você tem sempre um privilégio dado às hidrelétricas, mais construções de hidrelétricas, e você não tem um direcionamento claro, objetivo de para que servem as eólicas e as solares. Nunca tem. Chega 2021, você tem um plano... Mentira, 2021 não. 2022, esse ano, você tem esse projeto que está sendo apresentado na Câmara, que... Não, 2021 mesmo. Sei lá, enfim, 2021 ou 2022, porque eu estou perdido aqui na data. Enfim, que é o projeto do plano, se chama PONTE, que é o projeto de transição, Projeto Nacional de Transição Energética. Só que esse projeto está parado no Ministério, na Comissão de Meio Ambiente. Tem um ano que ele está parado, então é 2021. Tem um ano que ele está parado na Comissão de Meio Ambiente. E é isso. E é isso que a gente tem. O plano é interessante? É. Faz o que tem de mais moderno na política de transição energética do ponto de vista de governança? Sim. Coloca instituições para trabalharem juntas, então você tem MME, Minas Energia, você tem meio ambiente, você tem agricultura, você tem infraestrutura e casa civil trabalhando juntos para poder pensar o plano, beleza. Isso é o que tem, do ponto de vista de governança, é o que tem de mais moderno, e você chama outras entidades, mais think tanks, e você chama grupo de pesquisa e tudo mais, universidades para poder trabalhar junto disso, é o que tem de mais moderno hoje em dia, para pensar. A França fez isso, mas a França criou um ministério para a transição energética, mas falha no essencial para a transição energética, que é desestabilização do atual paradigma. O que a ponte diz? A ponte, que é o plano, fala. Tem que aumentar o compartilhamento das renováveis, mas em nenhum momento fala tem que reduzir a forma como nós entendemos o mercado de energia no Brasil hoje em dia. Tem que brigar contra o lobby das hidrelétricas. Você precisa falar assim, galera, não está dando, vocês ocupam muito espaço, tem muita balsa, as pessoas, a PRF trava a passagem das pessoas, como vocês, então nós vamos ter que fechar. Ah, mas vou falir? Vai. Ah, nosso estado é extremamente estado grande, ai meu Deus, influencia demais. Não, nós temos um objetivo que é garantir que o nosso dinheiro... o Ministério de Inovação também, Inovação, Ciência e Tecnologia também está nesse plano. O objetivo de garantir que nós tenhamos um avanço de inovação, de produção de patentes, de artigos que são publicados, de conhecimento em torno disso, para ontem. O que a União Europeia está fazendo tem 20 anos, 30 anos, pensando essas tecnologias, nós precisamos fazer aqui, assim, agora. Capital tem para isso, mão de obra tem pra caramba, porque os nossos cientistas são, de longe, uns dos melhores ao redor do mundo, os cientistas brasileiros, porque a gente trabalha sobre condições desumanas. Verdade. Tá? Verdade. Juliette ficaria chocada de descobrir o quanto é desumano o trabalho dos cientistas brasileiros, tá? Mas nós temos capital, tem dinheiro para isso, e tem gente tipo eu querendo fazer acontecer, entendeu? Então, competência tem para isso, para garantir que isso aconteça. Mas não tem boa vontade de querer desestabilizar o atual modelo do mercado de energia brasileiro. Isso é uma falha gigantesca. O que garantiu que a Energiewende pudesse fazer na Alemanha e o que garantiu que a Nouvelle Energiepolitik na França pudesse fazer o que fez é a desestabilização do sistema. Nada além disso. É fechar nuclear na França, é fechar nuclear na Alemanha, é reduzir as termoelétricas na Alemanha, é você ir para a Holanda e ver agora, que também está muito em voga, que daqui a pouco os internacionais vão pensar, não é importante, que é economia circular.
é você pensar a economia circular, pensar a economia circular para a geração de energia, que aqui a gente tem muito, chama biomassa, tá, gente? Uhum. Bagaço de cana, resto de comida, resto de, sei lá, um monte de coisa. Dá para jogar ali dentro, queimar. Não é de tudo muito limpo, não, mas resolve alguma coisa. E aí não tem isso, que é o mais importante. E nós temos uma política que está naquele período de graça, né, para que ela possa entrar, que é a política de taxação do sol, que ano que vem, 2023, ela entra pesado, que vai reduzir a compensação que é feita na conta de energia elétrica para quem tem placa fotovoltaica. Não precisa entrar em detalhes de como é que funciona, mas a gente tinha essa redução por conta de uma taxa que compunha o preço da energia. Essa taxa foi alterada, que compõe o preço da energia, então, consequentemente, você não vai ter a compensação que existia, mas, em termos do ponto de vista de transição energética, isso significa desincentivo à adoção de geração energética privada, né? Uhum. Que seria uma usina, uma micro-usina. Então, o Brasil está ainda muito na contramão de tudo, do que a gente entende enquanto transição energética. E isso para não falar da região norte do Brasil, que você tem gerações de energia solar abaixo de 10 megawatts, isso é muito pouco, enquanto você tem Minas Gerais, que você tem acima de 2.000 megawatts. Minas Gerais é o campeão, tá, de energia solar no Brasil, acima de 2.000 megawatts. Lá na região norte, você tem, juntando todos eles, você tem abaixo de 10 megawatts, mais a dificuldade de entrada, mais a ausência de universidades, né, da valorização que existe da região norte brasileira, porque tudo é mato, só existe a Amazônia, então ninguém pesquisa lá, ninguém faz nada além disso, né? Então, a gente está bem ferrado, a gente está muito fodido, a gente está bem fodido. Eu acho que assim, acaba que as coisas, assim, aqui para a periferia do capitalismo, elas vão funcionando muito a partir da sinalização econômica. O que eu quero dizer com isso? Se aquilo é barato e aquilo rende, vai ter gente querendo colocar empenho, esforço para que aconteça. Questão de energia. A energia de matriz fóssil, né, ela vai continuar sendo utilizada até o momento em que isso seja parado, né? Parece que é dessa forma. Parado por uma força externa, né, uma força maior, ou por uma exigência mesmo de mercado, que a energia renovável seja mais barata e eficiente e todo mundo tenha que investir. E adotar, né? E isso seja um movimento realmente mais robusto. E talvez seja esse o grande desafio, né? Eles estão trilhando esse caminho muito anos-luz mais à frente que a gente, pelo que você está falando, né, na Europa, na Alemanha, e aqui a gente está tateando. Tem uma vontade de alguns setores, talvez, de ir pelo caminho da preservação do meio ambiente, descarbonização, mas o empresariado e quem está consumindo energia não tem essa consciência da importância, né? Do que isso pode trazer de... Pode falar. Não, porque não tem noção nem da oportunidade de mercado que isso traz. Assim, é uma noção tão fraca. O capitalista brasileiro é o único capitalista que não gosta de assumir risco. Eu não entendo o capitalista que não gosta de assumir risco. Eu entendo que essas missões, né, a lá Mariana Mazzucato, como ela fala, do Estado empreendedor, que o Estado precisa ter missões para resolver e que você precisa de uma coordenação muito fina entre público e privado, benefício, recursos, custos, para garantir que você consiga passar por isso. Eu entendo que é o Estado quem tem que arcar com essa conta mesmo, mas o capitalista brasileiro, ele não gosta de custo, ele gosta de 100% de retorno. 100% de retorno não existe. Né? Nós temos... as pessoas que falam sobre investimento o tempo inteiro não falam isso, que não existe 100% de retorno para quando a gente fala dessa macroeconomia. Isso não seria macroeconomia, mas assim, quando a gente fala dessa macroeconomia, né, não tem como. Você precisa, de certa forma,
os grandes empresários que têm a oportunidade, que têm o dinheiro, que são donos do capital, de certa forma, eles não precisam pensar o tempo inteiro simplesmente no quanto isso vai deixá-los mais ricos. Existe o custo de oportunidade de você fazer isso, e existe capitalista, toma risco, então, dá dinheiro no mercado, experimenta. As pessoas adoram falar do Elon Musk. O que é o Elon Musk, se não um capitalista que tomou risco? Tomou um risco gigantesco do Twitter. Verdade. Não, e tomou risco com muito dinheiro do Estado sendo Exatamente. inundado nas suas empresas, né? Detalhe. Né? Exatamente. E tá para nascer, para mim, o neoliberal que vai me dizer que o Elon Musk não pegou dinheiro do governo estadunidense para criar a Tesla e transformar a Tesla no império que a Tesla é do ponto de vista de tecnologias modernas. Assim, é desde microchip até viagem para o espaço. Né? Eu sei que Não, não é Tesla. mas o Elon Musk ele tem empresa no setor de energia, eu esqueci o nome agora, e tem empresa no setor de satélites, né? Essas empresas aí, eu não posso estar falando uma besteira, mas elas não dão lucro, ou a margem de lucro delas é baixíssima. A Tesla ainda tem uma autonomia operacional, mas aquela empresa de baterias que ele tem, e essas daí de satélites, elas são empresas que estão ali na margem, né? Operando Exatamente. Né? E tem que operar assim, de certa forma, porque você precisa. O capitalista brasileiro, ele precisa assumir o risco, aprender a assumir o risco. Ele nunca vai conseguir garantir. Porque uma coisa, Bruno, e a gente vai estar caminhando para encerrar isso, mas uma coisa é você brigar por preço no mercado. O que é brigar por preço? Eu adoro dar esse exemplo. Iogurteria. As iogurterias, quando tinha aquela época das iogurterias. É brigar por preço. A pessoa que fez a primeira, ela pode cobrar o preço que ela quiser. É inovação, é novidade, as pessoas vão pagar o preço. Você não tem nem noção de precificação, qual que é o preço do mercado. Os insumos, às vezes, você está usando insumos que nem eram para ser usados, sabe? E é isso. É isso. É inovação, você pode dar o preço que você quiser, você pode ter o retorno, teoricamente, que você quiser, mas você vai aprender com o processo. Então, tem uma chance maior de você garantir construir riqueza nesse primeiro momento se você garante essa inovação. Outra coisa é quando se passam 5 anos e a pessoa quer abrir uma empresa, uma iogurteria, e aí, no mesmo dia que ela abre uma empresa de iogurteria, quer comprar uma BMW. Não é assim que funciona. Você está brigando por preço, somente. Não tem nada além. E você não é um grande capitalista. Você não é dono de uma grande empresa. Você não está brigando com um peixe grande. Você está brigando por preço. Por preço. E às vezes por preço que vai variar centavos na terceira casa decimal. Não é nem na primeira e na segunda. Quando o preço da gasolina é assim, 4,672. Você está brigando pelo 71, 72. Sabe? E aí a cabeça aí se tornou o grande neoliberal, agora se tornou um bancário, mas é dono de uma iogurteria e que tem data e hora para acabar, como aconteceu com a iogurteria, como aconteceu com as paleterias e como vai acontecer com outras diversas empresas. Quando a gente estuda economia, a gente aprende que existe o vale da morte das empresas, sabe? E elas morrem, cara. E se elas não passam por esse vale, todas as empresas precisam passar por esse vale da morte. 3 anos, 4 anos, 5 anos depois, ela vai enfrentar uma crise. E isso vai definir se ela vai se amadurecer ou se ela vai morrer, se ela vai acabar. E as grandes empresas, desde o micro, não estou falando do MEI no Brasil, não, mas desde esses empresários que, sei lá, dono de uma lojinha, dono de uma padaria, que falam, mas é porque tem muita taxa, porque... Cara, é assim que funciona o mercado para se abrir alguma coisa no Brasil. É essa a regra do jogo. Você absorve essa regra, eu entendo que a taxação é muito cara, você precisa de ter 2 vezes a faturação para poder contratar o empregado, porque o empregado vai te custar o salário dele mais os encargos e tudo mais. Eu entendo isso. Isso poderia ser discutido. Mas é assim que funciona o mercado. Se é assim que funciona o mercado, você precisa entender que dentro de 3, 4, 5 anos, você vai enfrentar o Vale da Morte. E pode ser que você feche. E a culpa não é do Brasil. A culpa é sua, ou a culpa é do modelo de negócio, ou a culpa é do nicho que você estava participando,
Quem abriu iogurteria, não sei se tem hoje em dia iogurteria funcionando, mas foi uma empresa que não durou. Nenhum ramo que se saturou, né? Mas É. bom, para os marcos aí da transição energética e de energias renováveis, eu acho que tem muito campo para explorar. Realmente, a gente, pelo que você falou, é um cenário meio lúgubre, né? Meio É. assim, incerto, e que a gente está para trás mesmo, né? Não. É meio triste de falar e ouvir você falando, né? E com Uhum. certeza, Leandro, eu vou te trazer mais vezes para a gente conversar sobre isso, porque é um tema assim inesgotável. Eu tenho uma Uhum. lista de coisas aqui que a gente poderia tratar sobre o tema e coisas que eu fiquei pensando só de ouvir você falar. Mas Uhum. então, eu queria te convidar a deixar uma mensagem final aí para quem está ouvindo, né? Deixar já o convite aberto aqui para você voltar e a gente falar Uh! mais vezes, por favor, porque eu acho que rendeu bastante. Eu gostei bastante, me diverti horrores aqui. E, enfim, deixa aí a tua mensagem e pra gente, enfim, né, que você quiser falar aí. Eu tenho o péssimo hábito de ser professor, de ser podcast, ser comunicador e falar para caramba. Então, assim, eu falo muito, tá? Eu agradeço a todas as pessoas que ouviram a minha voz durante essa 1 hora e meia, tá? Foi incrível, todo mundo gostou, tenho certeza. Obrigado. A minha voz, eu adoro ela, mas eu sei que algumas pessoas não gostam. Mas, de certa forma, né, falando sobre toda a questão que a gente tratou aqui hoje, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se conscientizar, seja enquanto pesquisador, ou seja, simplesmente enquanto consumidor, é que existe uma cortina, que ela é uma cortina assim, que vai permitir que a gente passe ou não, que se chama mudanças climáticas. Elas não é uma questão de dizer assim, eu acredito ou não acredito. Ninguém pediu sua opinião. Existe, as pessoas já identificaram, existem relatórios, fazem estudos sobre isso desde a década de 90, IPCC, mais o NFCCC, mais empresas internacionais de energia, seja ela de renovável, tradicional ou nuclear. Diversos institutos ao redor do mundo falam sobre isso. Então, isso não é uma questão de opinião, se você acredita ou não. O que está no domínio, seja do acadêmico ou seja do consumidor, é a mudança de comportamento face a esta possibilidade Dado da realidade, né? dada a Tá falando realidade. de mudança do clima, é um dado da realidade, né? Exatamente. Então, é a mudança de comportamento e é literalmente isso, pensar, não tem a ver somente mais com economizar energia, apagar a luz. Apagar a luz é muito bom porque a conta vem mais barata, né? E no capitalismo a gente descobre que dinheiro é um recurso escasso, mal distribuído. Então, a gente precisa garantir que o valor gasto com energia seja bem baixo. No entanto, pensar agora quais são as ações que eu, enquanto consumidor ou acadêmico, posso fazer para garantir que a gente possa, de fato, garantir uma desestabilização do atual mercado de energia, que é algo que eu, enquanto pesquisador, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, achava que era conversinha. E aí eu vi que isso acontece. E aí, assim, não sei se China... Bruno ama China. China é periferia? É um debate interessante esse. Então, China, nos últimos 5 anos, descobriu isso, né, que é necessária essa desestabilização do atual modelo de produção de energia e que essa desestabilização ela precisa vir acompanhada de um investimento pesado em inovação, ciência e tecnologia. E aí, mas são as ciências de engenharia, ciência química, sei lá. Não. É ciência, inovação e tecnologia. Todas as formas, disciplinas de estudo pensam coisas relacionadas sobre o mesmo assunto. Pensam de forma diferente, dão sua contribuição de forma diferente, mas todas elas são válidas, obviamente, quando é revisado por pares, né? E não como algumas pessoas gostam de dizer, foi publicado artigo, nunca foi revisado por pares bolsonaristas. Mas todas as contribuições são válidas. E se a gente não conseguir compreender que a nossa mudança de comportamento ela é necessária face às mudanças climáticas, que é a realidade, face às chuvas que acontecem do nada,
a enchentes que acontecem do nada, ventanias que acontecem do nada, que não estava programado, não era a época do ano e coisas assim, né? Eventos extremos vão acontecer com mais frequência. Esses eventos extremos acontecerão com mais frequência e nós não estaremos preparados para poder atender a necessidade das pessoas de viverem na coletividade via energia. Então, como eu falei no começo, sem energia, nada hoje em dia funciona. Não tem YouTube, não tem Instagram, não tem TikTok. Não tem nada, tá? Então, a gente precisa mudar, precisa garantir essa cidadania, essa não existe essa palavra, essa cidadania, civilidade, que eu queria dizer. Civilidade. De compreender que essas coisas têm efeito, sim, na nossa vida, na forma como a gente vive, e energia é uma política de Estado. Não é de iniciativa privada, não existe política de iniciativa privada, né? Mas não é uma política de iniciativa privada, é uma política de Estado e é uma política que dói no nosso bolso e que precisa ter bons efeitos, benefícios, tanto para a gente, quanto para o meio ambiente, quanto para todo mundo, porque senão o que nos espera depois dessa cortina meio transparente que a gente vê o que é, com os relatórios do IPCC e tudo mais, da IA, a gente vê o que é, mas a gente não chegou lá, é um mundo muito assustador. E eu não gostaria de chegar lá, nesse mundo assustador, nem deixar isso para o meu filho. Maravilha. Eu só tenho que te agradecer imensamente, porque eu aprendi muito aqui, não é de da boca para fora, não. Foi um bate-papo muito descontraído e muito instrutivo para mim e para quem vai ouvir também. Para todo mundo que ouviu até aqui, eu também agradeço. Se inscreve no canal, compartilha. Essa nossa conversa vai estar no Spotify dentro em breve, e o Leandro, se aceitar, vai voltar aqui para a gente conversar sobre outros temas que eu tenho certeza que ele vai ter contribuições aí para dar, para falar sobre a política contemporânea, a política internacional e todos esses desafios, né? Inclusive também, quem sabe, falar sobre guerra da Ucrânia. Fica o desafio aí, não sei. Paz de misericórdia. Eu dei muita entrevista. A questão energética é importante, né? Sim. A gente não queria nem tocar, eu nem abri guerra da Ucrânia, não, porque eu dei umas entrevistas no começo do ano, eu falava assim, paz de misericórdia, gente, eu tô pintando o mundo. Cientista assim, né? A gente traz o apocalipse, né? O cientista, a gente pinta o pior cenário para ver se a gente consegue fazer umas coisas. Então, assim, falo assim, é tranquilo? Não, mas não vai ser bonitinho, mas vai ser uma conversa real, isso aí pode ter certeza. Mas então tá, te agradeço muito e fiquem atentos aí, a todo mundo que ouviu, a novas conversas, novos episódios, inclusive com o Leandro. Tchau, gente, até mais. Tchau.